Vamos lá, introdução. A glória de Deus representava a presença de Javé no templo, presença do Senhor. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo de número 8. Então, a lição de hoje é quando se vai a glória de Deus. E nós começamos a introdução explicando o que representava a glória de Deus. A presença de Deus. Tanto é que Êxodo 25, 8 diz, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então Deus quer comunhão com o seu povo e quer estar no meio do seu povo. Vamos lá. Você que está chegando pela primeira vez no canal, de repente você não sabe, eu preciso sempre relembrar que o que está em preto é igualzinho o que está na revista. O que está em vermelho é o comentário que eu faço aqui sobre a lição. Aqui não é uma pré-aula, aqui é uma aula inteira. Não é para você deixar de ir na sua aula lá no domingo, na sua igreja, mas é uma forma de estudar a aula completa. Os professores fazem isso aqui, mas muita gente também faz para ir para as aulas e outros porque não podem ir, porque estão trabalhando, estão doentes, enfim, uma série de coisas, tá? Então vamos para a parte aí do comentário em vermelho. A presença de Deus pode deixar o seu povo? O que você acha? Essa é uma pergunta que você, como professor, pode fazer na classe e ouvir algumas respostas, tá? Aqui eu não tenho como fazer essa interação, mas eu posso fazer a pergunta. A presença de Deus pode deixar o seu povo? Na lição anterior, a lição de número 3, que tratamos sobre as abominações do templo, a respeito das abominações do templo, que teve a idolatria como principal ato de rebelião contra o Deus de Israel. Então nós estudamos sobre isso. A consequência. Qual é a consequência dessa idolatria? A glória de Deus deixou o templo. Essa presença não era incondicional. Ou seja, Deus não disse, eu vou estar no meio de vocês, haja o que houver, aconteça o que acontecer, vocês façam o que vocês quiserem. Não. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai. Tá? Mas esse pacto havia sido violado, ou seja, o povo quebrou o pacto diante de Deus. É possível Deus abandonar o seu povo por causa dos pecados deliberados? Na lição dessa semana veremos que sim. É triste, mas é verdade. É preciso cuidar para que a presença de Deus não se afaste de nossas vidas, pois é muito preciosa. Não podemos viver sem presença de Deus, ou sem a presença de Deus. Não podemos viver. Deus fez uma aliança com o seu povo. Os critérios dessa aliança você encontra em resumo, Deus falando de bênçãos e maldições, em Levítico 26 e Deuteronômio capítulo 28. E o povo quebrou a aliança, e Deus disse, se vocês quebrar, eu vou fazer assim, 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 eu trago juízo, eu tiro vocês da terra que eu dei, eu boto vocês em outro lugar. Deus estava cumprindo tudo que ele tinha dito. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. E qual era o motivo? Pecado. Tópico 1, sobre a glória de Deus. Então, aí eu coloquei para vocês o tabernáculo, uma imagem simples, é claro. Você está vendo aquela luz lá no canto, e aquilo ali era simbolicamente a glória de Deus manifesta, tá? Quando Deus estava ali sobre o seu povo, eles não podiam sair do lugar, eles tinham que ficar acampados. Quando a nuvem se levantava, aí era a hora de mudar de lugar, durante o tempo que eles estavam caminhando no deserto. A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo. No dia de sua dedicação, quando o tabernáculo estava pronto, foi dedicado, a glória de Deus se manifestou. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém pelo rei Salomão. Então, você tem duas vezes a glória se manifestando dessa forma. O significado de glória. O que significa a palavra glória? O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. Agora nós vamos falar um pouco de glória de forma geral, mas depois estamos falando de glória no livro de Ezequiel, que é o lugar onde estamos estudando. A palavra hebraica é kavod, que literalmente significa peso. E nesse sentido literal, no sentido literal, o que significa mesmo? Só aparece duas vezes no Antigo Testamento. Sentido literal. De forma figurada é uma coisa, mas no sentido literal só aparece duas vezes. 1 Samuel capítulo 4, versículo 18, que mostra quando a Bíblia conta que quando ele recebe a notícia que a arca havia sido levada, ele era muito pesado.
E aí ele cai e quebra o pescoço. E em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 26, diz que o cabelo de Absalão era muito pesado. Então a palavra no hebraico é essa. A Septuaginta, antiga versão grega, a Septuaginta é a versão que traduziu do hebraico para o grego, tá? A Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, emprega vários termos entre eles. Então, ela, para falar de glória, ela fala de doxa, glória, resplendor, poder, honra, reputação. E também time, valor, honra. Isso, tá? Na Septuaginta, que traduziu do hebraico para o grego. Mas nas visões de Ezequiel, primeiro ele disse o que significa glória de forma geral. Mas nas visões no livro de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Então aquele resplendor pela presença do Senhor. Eu mostrei a imagem agora há pouco. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta. Se você ler Ezequiel capítulo 1, versículo 26 a 28 e capítulo 8, versículo 2. O vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado entre os crentes como glória, isso aqui é importante, eu vou até abrir aqui a revista para falar alguma coisinha rapidinho sobre isso aqui, não aparece na Bíblia, porém é frequente no judaísmo. Então, o vocábulo hebraico Shekinah, a palavra Shekinah não está na Bíblia. Quem usa isso eram os judeus. Principalmente no Talmud. O que é o Talmud? Era o que era chamado de tradições dos anciãos. Jesus falava da tradição dos anciãos. Naquele tempo era oral, tá? Era falada apenas, mas depois foi colocada em livro, chamado Talmud. Então eram os judeus que usavam a palavra Shekinah. E eu deixei aqui para vocês, você que é professor, leia em sua revista, nessa lição, a parte ampliando o conhecimento, para entender e explicar melhor sobre Shekinah, caso você queira, na página de número 28, revista de professor, página de número 28, tem aí, ampliando o conhecimento. Aí você vai entender por que eles falavam sobre a Shekinah. Só que Shekinah não é um termo que está na Bíblia. Quem usava isso eram os judeus, tá bom? Eles usavam isso para falar da glória. Mas na Bíblia mesmo, as palavras que são usadas é time, é doxa e é kavod, ali também falando da palavra peso nesse caso. 2. A glória de Deus. Ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Êxodo 40, versículo 34 e 35. Vamos ler? Tá aqui, ó. Na Almeida Revista Corrigida. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o quê? O tabernáculo. Versículo 35. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então Deus se manifesta ali na inauguração do tabernáculo. Era a presença de Deus no meio do seu povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. Inclusive, vocês lembram quando eles saem ali do Egito, né? Uma coluna que acompanhava eles, e aí quando era a noite, na frente ela se tornava como uma coluna de fogo, e para quem vinha atrás ela se tornava como escuridade, ou seja, não dava para ver nada. Ao mesmo tempo estava também ali aquecendo o povo no deserto. Então Deus trabalhava dessa maneira com seu povo. Período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém, a glória de Deus encheu toda a casa. Então, primeiro ela se manifesta no tabernáculo, Deus se manifesta no tabernáculo. Agora que Salomão faz um templo, a glória enche toda a casa. Está em 2 Crônicas 5, 13 e 14, você pode ler depois. E da mesma forma no culto de dedicação do templo. Então, tanto a questão ali de ser transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém, a glória encheu toda a casa, e também de forma no culto de dedicação do templo, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e 2. Desde então, ele se comprometeu em manter os seus olhos, quem se comprometeu? Deus, fixos e os seus ouvidos atentos à oração naquele templo. Então, se o povo fosse até o templo, Deus estava ali comprometido em ouvir o que eles estavam pedindo. Mas essa promessa nunca foi incondicional, ou seja, vocês podem fazer o que vocês quiserem, que eu vou ouvir assim mesmo, no sentido de responder. Não.
E parece que o povo havia se esquecido disso. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14 a 16, diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você vai ver que o contexto aqui está falando de um povo que havia pecado, se arrepende, se humilha, busca o Senhor, muda a direção dos seus atos, e Deus está dizendo que ele perdoa os pecados, ele sara a terra. Ou seja, às vezes Deus cerrava os céus para que não houvesse chuva e aí haveria seca. Então, e nesse caso a terra parava de produzir. Às vezes Deus mandava praga de gafanhotos, né? Deus mandava como juízo os gafanhotos para poder consumir o fruto também, ou permitia que os inimigos viessem para poder saquear o lugar onde estava o seu povo, por causa do que deles? Desobediência. E eu quero deixar muito claro o seguinte: o livro de Ezequiel aqui nessa parte está tratando do próprio povo de Deus. Aqui não é juízo contra pessoas que não servem a Deus. É gente que era povo de Deus, que tinha aliança com Deus e que tinha quebrado a aliança com Deus. E Deus trará juízo sobre este povo. Entenda bem isso. Versículo 16: Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus está dizendo que naquele lugar ele se manifestaria, e ele diz para que o nome dele estivesse ali perpetuamente. E aí você vai parar e vai pensar e falar assim: mas peraí, em determinado momento da história, o templo foi destruído. E como é que pode o nome do Senhor continuar perpetuamente? Você vai entender no decorrer da lição como é que é uma transferência da questão do templo para algo que Deus vai fazer durante a história, e você vai entender. E aí a presença do Senhor continua de forma tremenda, tá? Muitas vezes nos assemelhamos ao povo de Israel, que desejava desfrutar das promessas, mas não queriam ter compromisso com Deus. Isso é muito comum. Eu, você, outras pessoas, às vezes, nos esquecermos que existem condições para que o Senhor nos abençoe. Nós falamos muito de um Deus amor, mas Deus também é justiça. E às vezes nós nos esquecemos disso. E aí achamos que podemos fazer o que quisermos, e não podemos. Eu não posso fazer o que eu quiser. A minha vida agora é dele, eu vivo para ele, você vive para ele. E nesse caso nós nos parecemos muito com o povo de Israel, porque nós esquecemos do nosso compromisso. Temos direitos, mas temos deveres também, certo? As promessas estavam condicionadas ao compromisso. Ainda hoje funciona da mesma maneira. Se você quiser as bênçãos de Deus, você precisa obedecer a sua palavra. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Deus não tem compromisso com quem não obedece a sua palavra. Sinopse do tópico 1. A expressão glória de Deus aparece no livro de Ezequiel como presença de Deus. Então, no livro de Ezequiel, está falando de presença de Deus. Bom, deixa eu deixar esse anúncio aqui para você. Você que quer fazer aí uma arte para o evento da sua igreja, ou você que é um profissional liberal, ou para uma empresa, você preste atenção nesse aviso aqui. Eu quero agradecer desde já aqueles que já fizeram arte conosco e que está passando aí nesse aviso. Criação de artes digitais para divulgação do evento de sua igreja ou para profissionais como você está assistindo é com a Manhãs Artes Digitais. Artes digitais a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 97176 4015 e peça já o seu orçamento. Manhãs Artes Digitais. Então, se você quiser fazer a arte digital para o evento, você pode fazer. E eu queria lembrar você que, se você prestou atenção, no início da aula foi feito aí um aviso sobre baixar os PDF gratuitamente, e se você quisesse, você poderia ser membro do canal, não inscrito, membro, né? Inscrito você não tem nenhuma questão financeira, mas se quiser ser membro para ter tudo no único lugar, 30 segundinhos foi o anúncio. E agora mais 30 segundos.
há pessoas dizendo assim, ah, as aulas têm muito anúncio. O anúncio não é nosso, não é do canal. O anúncio é da plataforma, é do YouTube. Esse anúncio que você tem que pular, esse anúncio não é nosso. Esse anúncio é do canal, é da plataforma e nós não controlamos esses anúncios. Ou seja, é como se fosse o YouTube fosse uma emissora de TV e eu apenas faço um programa dentro dessa emissora. Mas o que passa nos comerciais não é por minha conta. Então eu quero deixar isso muito claro, que tem gente às vezes, um no meio de 30, muito anúncio. Mas não sabe que às vezes só fica vendo reels, só fica vendo shorts, né, em alguns lugares, aí são vídeos rápidos, aí não tem propaganda, mas se você vê vídeos de 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 30 minutos, é claro que vai ter propaganda, mas não é do canal, é da plataforma, tá bom? Vamos lá, tópico 2, sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada aconteceu em alguns estágios. Como é que aconteceu essa retirada da glória de Deus? Letra A glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. Primeiro. Letra B, passou para a entrada do templo. Letra C, pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. E letra C, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Você está vendo? Gradativamente a saída da glória de Deus. Aqui temos claramente a ideia de uma retirada gradativa. Isso aponta para a longanimidade de Deus, paciência, pois poderia retirar sua glória de uma vez só e não mais voltar. Porém, além de uma retirada gradativa, promete restauração àqueles que se arrependerem de seus maus caminhos. Esse é o nosso Deus. Ele nunca corrige, ele nunca traz juízo para destruir. Ele trazia juízo para poder haver arrependimento. Errado, eu erro, você erra quando você deseja que algo aconteça com alguém no sentido de você se gloriar e dizer assim, tá vendo? Deus é comigo. Deus não se compraz com essas coisas, Deus não se alegra com isso, porque jamais Deus vai trazer alguma coisa sobre alguém para poder apenas destruir alguém. Não, Deus não é, esse não é o nosso Deus. Deus, quando traz alguma coisa sobre alguém, algum povo, mesmo no tempo bíblico, era para trazer o povo ao arrependimento. Agora, se o povo tivesse um coração duro e mesmo diante das advertências, ele não se arrependesse, aí sim, aí era uma outra situação. 1. O querubim e a nuvem, versículo 9:3 e 10:4. Lembra que eu falei que não tem expondo as escrituras? Porque está sendo explicado aqui. 9:3. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Eu não vou me prender a explicar o versículo detalhadamente, mas eu vou me prender a falar da glória de Deus. Então é isso que você, como professor, ou você que está estudando, tem que se pegar. Falar da glória de Deus, esse é o assunto. Quando se vai a glória de Deus, nós não vamos falar de alguns outros detalhes, porque não é o foco dessa lição. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim. A entrada da casa encheu a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. O profeta está se referindo aos 2 querubins do propiciatório da Arca da Aliança, né? Aqueles 2 querubins, se você já viu uma imagem aí na internet, você pode buscar a imagem do propiciatório da Arca da Aliança, você vai ver aqueles 2 querubins, né? Um de frente para o outro. É deles que ele está falando ou é das 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1? Porque no capítulo 1 ele também fala daquelas criaturas, né? Das 4 criaturas. Então de que querubim ele está falando? Não sabemos. Não se preocupe com isso. Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Lembra que eu falei que o foco é a glória de Deus, a presença de Deus? Que no livro de Ezequiel, glória fala da presença de Deus. Então se concentre nisso. Não se concentre em tentar explicar se ele estava falando sobre os querubins da Arca da Aliança ou se ele estava falando dessas 4 criaturas da visão do início do livro. Não sabemos. Uns vão dizer que é uma coisa, outros vão dizer que é outra. E não vai chegar a um acordo, tá? Essa nuvem, que nuvem é essa? Essa nuvem tá aqui, ó. Encheu a casa de uma nuvem, tá? No capítulo 10, versículo 4. Então, essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé, do Senhor, durante a peregrinação do deserto. Lembra que durante o deserto,
Deus estava acompanhando eles ali. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela para você. Êxodo capítulo de número 13, versículo de número 21, que eu acho que eu não preparei aqui. Deixa eu ver. Não preparei. Êxodo 13, 21. Vamos ver aqui o que diz. Olha, justamente aquele texto que eu te tentei citar de cabeça aqui. Vamos ver se aparece aqui. Apareceu. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-lo. E assim podiam caminhar de dia e durante a noite. Que coisa linda é esse Deus maravilhoso. No tabernáculo, Êxodo 33, 7 a 10. Permanentemente, desde a inauguração do tabernáculo, então essa nuvem vai junto. E finalmente no templo, 1 Reis 8, 10 e 11. Essa presença divina atingiu seu clímax com a manifestação do Filho de Deus. Você está vendo aqui, ó, uma mudança? Deus se manifesta no templo, no templo, no templo, no templo. E agora Deus vai se manifestar através do seu próprio Filho. Olha aqui. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos o quê? A sua o quê? Do que está tratando a lição de hoje? Glória. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa glória é manifesta na sua totalidade aonde? Em Jesus, no Filho de Deus. Mesmo diante da manifestação de Deus através de seu Filho, muitos judeus rejeitaram a presença divina entre eles. Não era o que o povo do tempo de Ezequiel estava fazendo? No tempo de Jesus fizeram a mesma coisa. João 1, versículo 11 e 12 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Para aqueles que obedeciam a Deus no Antigo Testamento, o juízo de Deus não estava sobre eles. O juízo vinha, mas Deus também preservava aqueles que estavam ali debaixo de uma obediência. A mesma coisa no tempo de Jesus, muitos rejeitaram, mas todos aqueles que receberam, creram nele, deu-lhes poder de serem chamados filhos de Deus. 2. A retirada da presença de Deus. Ezequiel 10, 18. Versículo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. O afastamento da glória de Deus do templo em Jerusalém é a confirmação cabal, ou total, ou completa, de que o Espírito de Deus não pode habitar onde há pecado, desobediência e toda sorte de idolatria. Não era isso que eles estavam fazendo na lição anterior, na lição 3? O que estava cometendo abominação no templo? Isso prova que Deus não compactua com o pecado. E ainda que pareça para alguns que está tudo bem, Deus está usando muitas vezes da sua longanimidade. Mas quando termina o tempo de paciência de Deus, entra o tempo de juízo. E que Deus tenha misericórdia, que haja tempo de quem está agindo dessa forma se arrepender dos seus pecados. Porque se partirmos na desobediência, não restará mais nada a fazer a não ser a condenação eterna. Então é preciso se voltar para o Senhor. Lembre-se que essa lição está falando de pessoas que serviam a Deus, que conheciam a Deus, que era o povo de Israel. E isso fica um exemplo para nós, isso fica uma lição para nós, como igreja do Senhor, termos cuidado com a vida que estamos levando. Isso é muito importante. Em resposta à apostasia e aos atos pecaminosos cometidos não apenas pela liderança política, não era apenas os reis que estavam pecando, religiosa, não era apenas os sacerdotes, até mesmo profetas, mas também por todo o povo de Israel. Ou seja, a questão do pecado estava abrangendo toda a nação. Veja que quando Deus está trazendo o juízo, ele está trazendo porque toda a nação está contaminada. Toda a nação, de forma geral. É claro que não eram todos, 100%, mas grande parte da nação estava voltada a desobedecer a Deus, a andar fora da presença do Senhor. É por isso que nós, Brasil, como nação, precisamos reconhecer a soberania de Deus e nos voltarmos para Deus, porque senão nós podemos passar por momentos difíceis como nação, assim como Israel como nação estava ali passaria momentos difíceis por causa da sua desobediência. Mas Deus guardou um povo
dentro dessa situação. Por quê? Porque o povo dele não seria extinto totalmente através do juízo. Deus não destruiria o seu povo porque ele tinha uma promessa, mas essa promessa não tinha validade para a vida daqueles que estavam vivendo na desobediência. Então, em resposta à apostasia, aos atos pecaminosos cometidos não apenas pela liderança política, religiosa, mas também por todo o povo de Israel, o Senhor decidiu remover a sua glória, a sua presença da casa que havia sido dedicada para adoração e que levaria o seu nome. Deus não disse que seria perpetuamente, mas agora, por causa da atitude do povo, uma atitude pecaminosa, uma atitude de desobediência, Deus muda de disposição, mas vai fazer uma coisa além disso, porque mais à frente nós vamos entender o que Deus faz. Olha o que diz Isaías capítulo 1, versículo 4 a 6. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Lembra que foi falado que tanto a liderança política como a liderança religiosa e todo o povo, né, de forma geral, todo não, mas de forma geral, estavam desobedecendo? Olha o que Isaías está dizendo aqui no seu livro. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, ou seja, estava adorando outros deuses, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Ou seja, Deus foi lá, resgata, traz do Egito, salva eles ali da opressão de Faraó, dos egípcios, e mesmo assim eles se voltam contra Deus. Porque sereis ainda castigado Porque seríeis ainda castigado se mais vos rebeliares? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Veja que ele vai falando desde o que é mais importante para o resto do corpo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Ou seja, não foi falado liderança política, liderança religiosa e todo o povo. Aqui está bem claro aqui. Senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Ou seja, está numa condição terrível. Isaías aqui usa uma linguagem figurada para mostrar a condição do povo que estava em pecado diante de Deus. A glória de Javé pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem trono, que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada da sua presença. Com isso, se aproxima a destruição do templo. Essa casa foi destruída pelos caldeus ou babilônicos em 587 a.C. Se você estudar isso em outro lugar e der uma outra data, não se preocupe, porque a cronologia bíblica ela não é certa, correta, assim, certinha, tá? Há variações. No mês 4º, aos 9 do mês, segundo Reis 25, versículo 3 a 10, Jeremias 39, 2 e Jeremias 52, 6. No caso de Ezequiel aqui, ele dá datas mais precisas, mas tem outras datas que são dadas que tem muitas variações, tá? Que corresponde a 14 de agosto de 587. Ele ainda dá data assim para o nosso calendário. A rejeição de Deus através da desobediência do povo leva a Deus a se retirar do meio do seu povo e o resultado é a destruição de Jerusalém. Porque quando Deus se retira, não há mais quem proteja. O povo agora está entregue a si mesmo e debaixo de uma condenação onde Deus permite que a intenção daqueles que estavam à sua volta viessem a se cumprir. Porque se você parar para pensar, preste atenção nisso aqui. A Babilônia estava se levantando como império com muita força e varrendo a terra, tomando várias cidades, vários reinos, várias situações, vários povos. E no meio do caminho, quem está lá? Israel. Se Israel estivesse em obediência a Deus, Deus entraria com uma intervenção, como entrou várias vezes durante a história, e livraria Israel. Porém, Israel não está em obediência, está em desobediência.
E aqui, inclusive, é o Reino do Sul, porque o Reino do Norte já tinha ido para o cativeiro. E agora o Reino do Sul já está no cativeiro uma parte, mas Nabucodonosor ainda não destruiu tudo na cidade, ele ainda não fez a destruição. E mesmo assim, quem continua na cidade está em desobediência. E Deus não vai levar em conta apenas a desobediência daquela geração. Deus está levando em conta de outras gerações. E aqui eu não estou dizendo que Deus está cobrando coisas dos pais, cobrando nos filhos. Não é disso que está sendo falado, até porque o livro de Ezequiel fala disso muito bem no capítulo de número 18. Não é disso. O que eu estou dizendo é que os pais pecaram, os filhos pecaram, os netos continuam pecando e o pecado continua sendo progressivo até que chega a hora do juízo de Deus. Deus não tá pegando os filhos e, eu vou cobrar de vocês porque o pai de vocês fizeram errado. Vocês estão fazendo certo, mas eu vou cobrar de vocês porque o pai fez. Não é disso que o texto está tratando, não. O texto está tratando de um pecado progressivo que vinha de bisavô, avô, pai, filho, neto, bisneto e por aí vai, entendeu? Eles iam pecando, então chegou a hora do acerto de contas. A narrativa de Ezequiel é muito precisa. A narrativa de Ezequiel é muito precisa e combina com o que se cumprirá sobre a igreja nos últimos dias. Olha a semelhança do que aconteceu no tempo de Ezequiel e agora com a igreja, nos últimos dias. O apóstolo Pedro destaca que haverá um julgamento que há de começar por onde? Pela igreja. E por esse motivo os crentes devem estar prontos para padecer como justos, pois sobre eles repousa a glória de Deus. Se você abrir 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, inclusive aqui no canal tem o Expondo as Escrituras inteiro da primeira carta de Pedro. Se você procurar lá no meio dos vídeos, você vai encontrar a parte que tem essa exposição de 1 Pedro capítulo 4, que vai abranger aí os versículos que vão pegar também o 14 e 17. E Pedro vai falar, se vocês sofrem, mas vocês não são malfeitores, não fiquem preocupados. Deixa eu tentar botar aqui na tela um pouquinho para você, para ajudar um pouquinho você a ter compreensão disso. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 14 em diante. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se dá para colocar só um pouquinho aqui para dar uma ideia do que eu estou falando. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Versículo 15. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal ou como quem se intromete em negócios alheios. Versículo 16. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus por meio desse nome. Aí quando chega no 17 que entra, pois chegou a hora de começar o julgamento por onde? Pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Se Deus cobra do seu povo, como estava cobrando do povo dele, aí no tempo do Antigo Testamento, o que será daqueles que desobedecem, que não querem o evangelho? Vamos entender isso aqui. Hoje, muitas pessoas diante da pregação do evangelho também rejeitam a presença de Deus e não recebem e não percebem que aos poucos as oportunidades vão se esgotando. Lembra que a glória foi saindo gradativamente? A presença? As pessoas não percebem que a oportunidade dele também de receber a presença de Deus, de ter o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador, receber uma nova vida nesse caso, o Espírito Santo passar a morar dentro dele, ele não percebe que essa oportunidade vai acabando. O tempo está passando. E aí, o que há de acontecer? Preste atenção aqui. Muitos tiveram oportunidade, rejeitaram e partiram. Morreram. Partiram aqui e morreram, sem ter a presença de Deus em suas vidas. A Bíblia diz que para tais atitudes resta apenas a condenação. João 3, 18 e 19. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. E a condenação é esta, olha aqui, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha o que João está falando. João está falando que eles tiveram oportunidade de reconhecer Jesus, de crer em Jesus, de aceitar a Jesus e não quiseram aceitar. E por que eles não quiseram aceitar? Porque eles preferiram continuar vivendo no seu
pecado. E ao querer continuar vivendo no seu pecado e vivendo no seu pecado, eles abriram mão da oportunidade de salvação, de ter a presença de Deus continuamente e eternamente em sua vida. E você, está vivo, está assistindo essa aula, não é cristão? Levanta sua mão para Cristo. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque a justiça divina virá. E ele há de trazer o seu juízo sobre todos aqueles que não quiseram reconhecer o seu Filho como único e suficiente Salvador. Pastor, e o que eu faço depois de aceitar Jesus aqui? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Diga ao pastor que aceitou a Jesus no programa na internet e pergunte a ele o que você deve fazer. E com certeza ele te dará as devidas instruções. Sabendo de tais verdades, importa que a igreja preserve consigo a glória de Deus. Porque nós somos luz para levar luz ao mundo de trevas. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Vivendo em santidade também. Não tolerando o pecado, nem admitindo que o mundanismo invada os seus espaços a ponto de que se torne uma igreja de aparência e escassa das manifestações do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 a 23. Lembra da igreja Laodiceia? Lembra da igreja de Sardes? Jesus diz, tem nome que vive e está morto. Tinha alguma coisa contra aquela igreja Laodiceia. Estava ali uma igreja que estava vivendo de forma mundana. Isso não quer dizer que não havia pessoas fiéis dentro daquela igreja, mas de forma geral era uma igreja que estava vivendo de forma mundana. Aonde Jesus estava naquela igreja? Eis que estou à porta e bato. Aquela mensagem não está falando de pecador não, não é para pecador que está falando não, é para o povo. Era para a igreja do Senhor. Jesus naquela igreja estava do lado de fora, convidando para entrar. Olha a longanimidade de Deus se manifestando, grande amor, mesmo sendo colocado para o lado de fora. Quando é que eu e você colocamos Jesus para o lado de fora da nossa vida? Quando nós priorizamos outras coisas e colocamos o Senhor de lado. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo de número 6, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, aquilo que ele está tratando naquele texto, que era comida, bebida e vestimenta, necessidades básicas da vida, vos serão acrescentadas. Mas não, a gente às vezes coloca Jesus para o lado de fora. Só que Israel ainda vai além, ele além de colocar o Senhor para o lado de fora, eles ainda adoram outros deuses. E quando eu me entrego ao mundanismo, eu estou fazendo a mesma coisa que Israel. Eu posso não me ajoelhar diante de um Baal, eu posso não me ajoelhar diante de Azerá, mas eu estou me prostrando diante do mundo. É idolatria da mesma maneira. E tudo que é idolatria rouba a glória de Deus. Guarde isso, preste atenção nisso. Isso aqui é muito importante. 3. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o monte das oliveiras. E a glória do Senhor, veja que os versículos eu estou lendo e explicando, tá? Por isso que não tem expondo as escrituras dessa lição. E a glória do Senhor se alçou. O que é alçou? Levantou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel. Mas isso exigia responsabilidade de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Ou seja, Deus se manifestava no meio do seu povo. Havia essa promessa, mas por outro lado o povo não podia viver uma vida no pecado, como se fosse um povo pagão, como se fosse um povo que não servia a Deus. É a mesma coisa nós como igreja. Nós não podemos levar nome de cristão e viver uma vida mundana. Porque se nós tivermos nome de cristão e vivermos uma vida mundana, nós podemos aos poucos fazer com que a presença de Deus venha se afastar. Porque Deus não tem como ter comunhão com alguém que quer viver na prática do pecado. Não há como fazer isso. Mas a casa de Deus era profanada com as práticas pagãs mais abomináveis. Ezequiel capítulo 11, versículo 21, olha o que diz. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Aqui cabe muito Gálatas, né? Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Deus está falando aqui, em Ezequiel 11, 21, que eles vão ter consequência dos seus caminhos. Às vezes,
Nós fazemos várias coisas erradas. Mas quando chega o momento das consequências, nós queremos, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Mas às vezes Deus deu tanto tempo para que eu e você viesse se arrepender. E aqui eu não estou falando diretamente sempre de um juízo direto. Eu estou falando de consequências de coisas que eu vou fazendo errada no meu dia a dia, que eu vou colhendo as consequências daquilo. E aí eu quero que Deus impeça essas consequências. Veja bem, deixa eu dar um exemplo aqui que às vezes acontece. É uma pessoa casada, um homem, né, tem sua esposa e ele é casado e infelizmente ele acaba se deixando levar e cai na tentação e acaba tendo um relacionamento extraconjugal, tá? E desse relacionamento extraconjugal é gerada uma criança. E aí alguém diz assim, poxa, mas Deus tá vendo, aquela esposa é uma mulher fiel, uma mulher de Deus. Esse homem acabou tendo esse deslize. Às vezes não era uma pessoa que tinha uma tendência daquilo diretamente. De repente a coisa começou a acontecer e aconteceu. Tá? Eu não estou defendendo o pecado de ninguém aqui não, que também pode ser o caso acontecer a mulher, tá bem? Infelizmente falhar, se deixar levar pela tentação. Mas aí vem uma criança. E alguém de fora pode dizer assim, poxa, mas aquela irmã tão fiel, o marido acabou tropeçando, ou aquele varão tão fiel, a esposa acabou tropeçando. Deus não podia ter impedido com que aquela criança viesse a ser gerada? Ei, já existe uma lei estabelecida, aonde quando há o ato sexual entre um homem e uma mulher, pode ser gerada uma gravidez. Então Deus não vai quebrar aquilo que já está estabelecido, a lei da procriação. O nosso maior problema é que nós queremos que Deus quebre leis, que Deus modifique leis para poder tirar de nós as consequências dos nossos atos. Tá vendo como nós somos? Aí a gente imagina que Deus tem que mudar uma lei para que eu venha me salvar de uma consequência. Seria a mesma coisa de alguém ser pego num delito e aí ser pedido para mudar o Código Penal só para ele não ser enquadrado naquilo, porque ele não quer ser enquadrado naquilo. Ei, consequência. E aí agora essa família, ela vai levar essa consequência, porque se a esposa continua ao lado do seu marido, e tem muitas vezes que a esposa continua mesmo, ela segue firme ali, mesmo com a dor, machucada, perdoa, né, e vai em frente, ou aquele marido segue em frente com aquela esposa, machucado, mas vai em frente. Tem casos e casos, tá bom? Eu quero deixar isso aqui muito claro, tá? E aí vai em frente, mas olha a consequência que vai levar. Então a gente às vezes quer que Deus mude regras estabelecidas, mude leis estabelecidas para nos livrar de consequências. Deus não vai fazer isso, não. Não tem como. Tá? Não adianta pegar o caso de Davi e dizer assim, não, mas Deus matou aquela criança, por causa que era fruto do pecado. Deus... Ei, aquilo é um caso à parte. Você não pode criar uma doutrina em cima de um texto isolado, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Isso não vai acontecer. Então, cuidado com isso. A gente querer que Deus mude regras estabelecidas para poder nos livrar de consequência. Deus está dizendo aqui, eles vão colher o resultado de seus caminhos. No versículo 6 do capítulo 8, que nós estudamos na lição passada, o Senhor já havia anunciado a Ezequiel o que haveria de acontecer com o povo em decorrência das maldades praticadas. O julgamento começaria, sabe por onde? Pelo santuário. Isto é, pelos líderes espirituais mais velhos. No tempo de Oséias, Deus diz que o povo foi destruído por falta de conhecimento e Deus coloca a culpa disso também na conta dos sacerdotes. Quem era que tinha que ensinar a lei naquele tempo? Os sacerdotes. E eu fico pensando nos dias de hoje, quem é que prega a palavra para o povo de Deus? Os pastores que estão na frente das igrejas estão ali na função, na missão, no chamado de apacentar a igreja. Paulo ensina isso muito claro na carta a Timóteo, na carta a Tito, e agora tem os pregadores também. O que você como pregador anda pregando por aí? Porque Deus vai requerer aquilo que você prega, Deus vai requerer aquilo que você está ensinando. Então Deus estava requerendo dos sacerdotes a falta de instrução que eles estavam deixando de dar para o povo, e por isso o povo estava errando também. Era compromisso do povo seguir a lei? Era, mas era compromisso
compromisso dos sacerdotes em ensinar a lei. Então tem aquela questão, o povo, nos nossos dias, a igreja precisa estudar a Bíblia em si, sozinha, devocionalmente, sim, mas os pastores, os pregadores têm um compromisso de ensinar o povo o caminho do Senhor. Que tipo de mensagem você anda ensinando? Deus vai requerer de mim e de você o que você anda ensinando. Seja você professor da escola dominical, seja você um pregador, seja você pastor que está diante de uma igreja, cuidado com o que você está ensinando, porque Deus cobra no Antigo Testamento e Deus cobra no Novo Testamento também. Cuidado com isso. Então, primeiro era quem? Era os líderes espirituais mais velhos que tinham a responsabilidade de guiar os mais novos pelo caminho da lei. A Paulo diz que as mulheres com mais idade têm que ensinar as mulheres mais novas, inclusive, a amar os seus maridos. Aqui até é interessante, porque se amor fosse sentimento, como é que você vai ensinar alguém a amar se é sentimento? Amor é uma decisão. Não é só sentimento. É claro, é óbvio, isso é óbvio. Tá mais do que provado isso. Mas as mulheres mais velhas, e o que você vê muitas vezes? Pessoas com mais idade dando mau exemplo para as mais novas, e dizendo, não, homem tem que tratar assim, negócio de submissão, acaba com isso, larga para lá. Ah, pastor, mas eu também não concordo. Então eu vou convidar você a assistir aqui no canal, tá? A palestra Investimentos para um Casamento Saudável, tá completa, 6 vídeos. A minha esposa faz participação no papel da esposa e ela vai falar ali também sobre submissão. Vai lá, dá uma assistida lá depois quando você tiver um tempinho. Em seguida, jovens, meninos, mulheres e todos aqueles que não tinham sinal, dado somente aos poucos que não se conformavam com os pecados de Israel, seriam feridos pelo juízo divino. Então o juízo não viria só para os líderes, viriam para jovens, meninos, mulheres e todos que não estavam ali com aquele sinal. Aí, pastor, que tipo de sinal? Não vamos entrar nisso aqui, nessa lição, porque aqui o assunto é a glória de Deus. O que acontece quando a glória de Deus se vai? Juízo de Deus, mas eu não vou aqui dar detalhes, porque tem outras lições que vão tratar de alguns detalhes que vou, inclusive, estar sendo falado aqui, então eu não vou me prender a isso. A ordem de Deus era que não houvesse compaixão, mas que a punição fosse aplicada conforme a medida dos pecados cometidos diante de Deus. Ou seja, Deus é justo. Quanto é o tanto do pecado? É isso? Então é isso aqui que vai receber de juízo. É isso aqui que eu vou trazer de sentença. Nós não podemos brincar com isso. Irmãos, se Deus faz isso com o povo dele, que ele chama, começando lá em Abraão, e traz tudo isso sobre aquele povo por desobedecer, o que te impede de acreditar que aqueles que forem desobedientes terão que acertar contas também diante de Deus, ainda que seja no apartai de mim que eu não te conheço, ainda que seja seguindo para o tormento eterno? Nós não podemos brincar, porque se Deus cobrou do seu povo lá, ele vai cobrar na atualidade e em todos os tempos daqueles que se dizem servos dele e daqueles que não querem servi-lo e rejeitam a oportunidade. É tempo de nos arrependermos, porque a glória de Deus pode ir. E se ela for, o que vamos fazer? Diante do questionamento de Ezequiel a respeito da destruição completa do restante de Israel, Ezequiel 9:8, o Senhor lhe diz: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. Ezequiel tenta interceder por eles. Porque Ezequiel também, ele seria um sacerdote. Ele está agindo, ele tá atuando como profeta, mas Ezequiel é de linhagem sacerdotal. Então Ezequiel fica ali, né, perplexo com aquela situação. E o que ele faz? Ele fala com Deus sobre aquela situação. Aí Deus responde: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E isso não aconteceu só no tempo de Ezequiel, não. Aconteceu no tempo de outros profetas também. Você vai ver outros profetas profetizando a mesma coisa. A injustiça que havia. Você lê os profetas menores, você vai ver quantas injustiças haviam. E o povo não queria dar ouvido. A liderança naquele tempo não queria dar ouvido. Até que não teve outro meio
a não ser Deus permitir a destruição. Ele se retira a sua glória e a destruição vem. É claro que Deus não deixou o povo à mercê total, completamente da destruição. Ele traria uma restauração, mas era hora de passar pelo juízo de Deus. E eles ainda dizem, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Porque eles diziam, já que foi uma parte para o cativeiro, então Deus não está vendo. Não, Deus estava vendo. E era Deus que estava permitindo. Quanto a mim, Deus está dizendo, os meus olhos não terão piedade. Os meus olhos não terão piedade e nem pouparei ninguém. E nem pouparei ninguém. Deus está dizendo, eu vou permitir. Você já leu o livro de Lamentações? Dá uma lidazinha no livro de Lamentações, no capítulo 2 e no capítulo 4, pelo menos. Dá uma lida. Se puder ler numa linguagem de hoje ou na NVT, nova versão transformadora, lê lá. Você vai ler no capítulo... Eu vou colocar aqui na tela. Não. Eu vou colocar na tela. Só um minutinho aqui que eu vou colocar aqui na tela rapidinho para você. Depois você confere lá com mais calma. Mas vamos lá, vamos ver se eu lembro aqui. Deixa eu ver se o versículo é esse aqui. É esse aqui mesmo. Vamos lá. Eu vou colocar para você na tela. Eu vou botar na NVT, tá bom? Vamos lá. Lamentação capítulo 2, versículo 20. Ó Senhor, pensa nisso. Acaso deveras tratar o teu povo dessa maneira? Jeremias falando. Devem as mães comer os seus próprios filhos, que elas criaram com tanto carinho? Devem os sacerdotes e os profetas ser mortos dentro do templo do Senhor? Você vê que o juízo veio a tal ponto que sacerdote foi morto, profeta foi morto, mães estavam comendo as crianças. Lamentação 4:10, vamos lá. Lamentação 2:20 e Lamentação 4:10. Mulheres de bom coração cozinharam os próprios filhos. Elas o comeram para sobreviver o cerco. Aí você vai dizer assim, não, isso não é verdade. Isso é linguagem figurada. Tá bom. Então vamos lá para Levítico 26:29 e Deuteronômio 28:53. Vamos lá para Levítico 26:29. Olha o que Deus tinha dito se o povo desobedecesse. Então vocês comerão a carne dos seus próprios filhos e vossas próprias filhas. Se vocês desobedecerem, eu vou trazer um juízo de tal forma que vocês vão ter que se alimentar de carne humana. Que isso, pastor Mário Luna? Que Deus é esse? É o Deus que dá tempo para eu andar na retidão e eu quero andar na desobediência. Agora, se Deus fez isso com o povo dele no Antigo Testamento, você acha que nós, se andarmos de qualquer maneira, vamos ficar impunes? Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos. Não mais no templo de Jerusalém, porque Deus não traria mais a sua presença ao templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Ah, isso aqui é escatológico, eu não vou entrar nisso. Pastor, por que o senhor não vai entrar nisso? Se você prestar atenção na lição de número 11, tem aqui a visão do templo e o milênio. Você vai ter aí uma explicação bem melhor. Então, professor, não se preocupa com isso aqui. Ah, professor, eu quero que você explique isso aqui detalhadamente. No decorrer das lições, a gente vai estudar sobre isso. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável juntamente com a cidade de Jerusalém. Deus saiu, agora o juízo vai vir. O templo fica vulnerável. Interessante que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus. Atos 1, versículo 9 a 11. No mesmo lugar aonde a glória subiu, ali também Jesus volta ao céu. Sinopse do tópico 2. A retirada da glória se deu mediante a retirada do querubim da Arca da Aliança, deslocando-se para o Monte das Oliveiras. Bom, o conteúdo desse vídeo está edificando a sua vida, então fale do canal, compartilhe o canal, divulgue o canal para as pessoas da sua família, se você tem aí grupo de WhatsApp da família, para os irmãos da igreja, para as pessoas da rede social. Se inscreva, ative o sininho das notificações, comente o que você está achando da aula de hoje, de que lugar do Brasil, se ficou até o final, deixe o seu like e compartilhe. Vamos lá, tópico 3, sobre o segundo templo. Aí eu botei alguns templos aí, só para você ver, olha o tabernáculo como era. Olha a grandeza do templo de Salomão. Olha o templo de Zorobabel, era bem pequeno em relação ao templo de Salomão. E depois esse templo de Zorobabel ele é ampliado e aí se transforma no templo que se chamava de Herodes. Que é o mesmo segundo templo, que alguns chamam de terceiro templo, mas ele está ampliado. Nesse caso, que era o de Zorobabel.
Quando eu falo de Zorobabel, é porque foi construído na época de Zorobabel por Zorobabel e outras pessoas. Ciro, rei da Pérsia, baixou um decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539. Deus havia dito que o tempo do cativeiro seria 70 anos. Então o tempo tinha acabado. E pouco tempo depois partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. Alguns estudiosos dizem que o cativeiro foi levado em 2 levas. Tanto é que alguns estudiosos acreditam que Ezequiel foi levado na primeira leva, em 597, 598. Mas há estudiosos que acreditam que foram 3 levas. 605, e aí vai Daniel, e muitos outros. Mas Ezequiel não foi. 597, aí vai Ezequiel. E 586 é a destruição, ou 587 é a destruição total. Mas tem quem acredite que foi só em 2 levas. Só que o retorno também foi em 3 levas. Então por isso que eu acredito mais que foi em 3 levas, porque a volta também foi em 3 levas. Primeiro com Zorobabel e um grupo para reconstruir o templo, depois com Esdras para ensinar a lei e depois com Neemias para reconstruir muros. Vamos lá? Só para você poder entender sobre isso. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém. Tá, 2 Crônicas 36, 20 a 23 e Esdras 1, de 1 a 2. Tá aqui Esdras de 1 a 2, você pode ler depois, tá bom? Bom, o segundo templo, conhecido como Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dário, Esdras 6,15, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o Templo de Salomão, Ageu 2,3. Tanto é que é tão conhecido, né? Lá no livro de Ageu, sobre essa questão de quem viu a casa, né? Tá aqui, ó. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vede agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Aí vem aquele texto, né? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E aí você vai entender esse texto hoje. Depois de concluída a obra do templo, pós-exílio, algumas pessoas viram-se desanimadas e desiludidas por considerarem o novo templo como nada em comparação à magnificência do templo construído por Salomão. Aquele templo enorme de Salomão é aquele templo pequenininho do templo ali de Zorobabel, do livro de Ageu. Sendo assim, Deus encoraja o povo com 3 promessas. Primeiro, o próprio Deus estará com eles para garantir o cumprimento de todas as suas promessas segundo o concerto, Ageu 2,4. Segunda promessa, o Espírito de Deus permanecerá entre o povo, Ageu 2,5. Terceira promessa, a glória do último templo será maior do que a do primeiro, por causa da demonstração do poder de Deus que nele haverá. Vamos ver? O pensamento do período pós-exílio, ou seja, o povo que voltou do exílio, era de que o retorno da glória de Deus era escatológico, tá? Tá lá em Malaquias 3:1 que diz: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, tá? Falando de João Batista. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscai, o anjo do concerto, a quem vós desejai. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. 2. O templo de Herodes. O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno, porque Herodes era um título, como faraó, tá bom? Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos se iniciaram cerca de 15 a.C. e continuava em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus, 46 anos depois, João 2,20. Conhecido como Segundo Templo. Era o cartão postal de Jerusalém. Há quem chame de Terceiro Templo, tá bom? Não tem problema. Você vai ver isso em alguns livros. A construção só foi concluída em 66 depois de Cristo. 3. Então Herodes faz um templo e diz que ele tinha que estar à altura da glória. Não estava à altura da glória do templo antigo. Mas quem faz? Herodes. A presença do Filho de Deus. Não há registro que a glória do Senhor tenha enchido a casa da inauguração por Zorobabel. Encheu no tabernáculo, encheu no templo de Salomão, mas não tem na Bíblia nada que Deus se manifestou nesse templo. Diferente de Moisés quando inaugurou o tabernáculo e Salomão na inauguração do templo. Foi o Senhor Jesus quem trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes, Ageu 2,7 e João 1,14.
A sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Aí quem vai lá e traz uma aplicação para esse tema, não, irmão, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, a tua bênção será maior. Ali não está falando disso, ele está falando da manifestação do Filho de Deus. Deus vai trazer a sua presença por meio do seu Filho. Deus tinha tirado a sua presença e agora está trazendo a sua presença por meio do seu Filho de uma forma total, magnífica. É disso que está tratando aquele texto, irmão, em nome de Jesus. O templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de perdão, do encontro com Deus, da presença divina, era o centro espiritual da nação. Até porque se eu aplicar que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, falando de restauração na vida de alguém, eu vou estar falando aí, eu vou colocar ele no lugar do templo. E não é disso que aquele texto está falando. Então eu tenho que ter cuidado. Ah, pastor, mas eu não sou o templo? Sim. Mas acontece que a glória que está falando ali é a pessoa de Cristo que se manifestaria como a glória total da presença de Deus. Deus se manifestando totalmente através de Cristo. É nesse sentido. Sinopse do tópico 3. Não há registro no Antigo Testamento de que a glória do Senhor tenha enchido a segunda casa. A glória da segunda casa. Não tem esse texto. O Senhor Jesus a trouxe ao ministrar no templo. É Jesus essa glória. Mais uma vez, você já sabe o que fazer, divulgue o canal, compartilhe. Não esqueça de falar de que lugar você está assistindo, o que você achou dessa aula e se você ficou até o final. Vamos lá, para encerrar, essa aula é um pouquinho maior, eu disse isso, não tem Expondo as Escrituras e ela tem 4 tópicos sobre o Senhor Jesus e o templo. Já vimos que Jesus é a glória da segunda casa. Oh, glória! Sobre o Senhor Jesus e o templo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes da sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. É importante mencionar aqui que a substituição do templo pelo nosso Senhor Jesus está relacionada à manifestação da presença de Deus e não impede que a igreja local use um templo para se reunir, para cultuar a Deus. Senão alguém vai dizer assim, se foi substituído por Jesus, então não precisa se reunir. Precisa sim, porque inclusive ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para que ele ia dar pastores se não precisasse de um rebanho, se não tivesse um grupo em cada local? Então é claro que precisa do templo para se reunir. Naquele tempo, no Novo Testamento, era em casas, porque o Império não permitia a construção de templo para o cristianismo, porque o cristianismo não era uma religião oficial do Império Romano. Porém, nós vivemos num país que é permitida a liberdade de culto, temos liberdade religiosa, então pode ser feito templo e a igreja se reúne sim. Não há nenhum problema em relação a isso. 1. Explicação teológica. Qual é o ensinamento? Teológico, porque vai tratar dos ensinamentos. Jesus diz, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quem é maior do que Salomão? Jesus. Lucas 11, 31. E aí você vai falar assim, e daí? Mas quem era Salomão? O construtor do templo. Então Jesus diz que ele é maior do que quem construiu o templo, o maior templo daquela época, Salomão. Ele declarou-se maior do que o templo agora. Agora ele não é só maior do que Salomão, ele é maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo, Mateus 12, 6. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse, filhos, perdoados estão os teus pecados. Aonde eram feitos os sacrifícios para poder haver perdão de pecados nesse caso? É claro que era dado um crédito antecipado por causa que animais não tinham poder, sangue de animais não tinham poder de perdoar pecados, mas aquilo apontava para a morte de Jesus um dia na cruz do Calvário. Mas aonde era feito isso? No templo. Quem é que está fazendo isso agora? Jesus. Lembram que para os judeus o templo era um lugar de perdão, porque eles faziam sacrifício lá? Pois lá se manifestava a presença de Deus, agora é Jesus quem está perdoando, apontando assim que ele é maior do que o templo e que o perdão de Deus vem por meio dele, que é o Filho de Deus, sendo assim, ele também é Deus. Então, no templo, eles iam fazer o sacrifício para haver perdão de pecados.
Era imputado ali sobre o animal a culpa, mas isso era dado um crédito que apontava diretamente para Jesus, porque sangue de animais não tinha poder de perdoar pecados. Hebreus fala sobre isso claramente. Agora, quem é que está perdoando ali naquele momento? O próprio Filho de Deus. Então, a função do templo Jesus está fazendo agora. Era uma mensagem velada dirigida aos sacerdotes de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha a glória aqui, ó. E habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, o templo se torna redundante, ou seja, a necessidade dele dentro do aspecto da manifestação da presença de Deus já não é mais necessária. 2. O fim do templo. Cuidado, calma aí. O que o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta, na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente. Não ficará. Ou seja, ele vinha falando indiretamente. Só que na última semana ele fala diretamente, claramente. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24:2, Marcos 13:2. Dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Lucas 21:6. Pois bem, não tinha sido prometido por Deus que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira? Alguém pode dizer, não, foi maior, afinal de contas. Herodes foi lá e ampliou o templo que foi feito no tempo de Zorobabel. Tá, mas aonde está escrito que a glória se manifestou como se manifestou no tabernáculo e no templo de Salomão? Não tem. Então, que glória era essa? Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes da sua destruição. E esse templo foi destruído no ano 70. Mateus 23, 38 e 39. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Assim como no tempo do Antigo Testamento rejeitar a presença de Deus, vindo assim a destruição do templo, que representava sua presença entre o povo, o templo de Salomão foi destruído. Assim muitos também rejeitaram a Jesus, a presença de Deus em carne, e viria sobre eles a destruição também. Porém, Jesus avisou que um dia seus descendentes israelitas, num momento de grande aflição, clamariam por ele, e ele viria salvá-los. Aqui se trata do final da grande tribulação. Quando eles estiverem em grande aperto lá, aí eles vão clamar pelo Messias, e aí Jesus aparecerá com poder e grande glória nas nuvens. Aí sim, aí nós dividimos na nossa escatologia a volta de Jesus em duas etapas. Primeira etapa, invisível, arrebatamento da igreja. Entra a tribulação, período de tribulação e grande tribulação, que dá 7 anos no total. E aí no finalzinho, Israel vai estar num grande aperto, e aí sim, aí é uma parte escatológica, não é o objetivo da lição aqui, mas Israel vai estar em grande aperto, aí vai clamar, e aí vai ser nessa hora que o Jesus Cristo aparecerá. 3. A presença de Deus hoje. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Mateus 7:51. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Estava concluída, pastor Mário? Não, estava. Assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Você lembra quando Jesus conversa com a samaritana? E aí ela diz que os pais, os judeus diziam que era naquele monte, os pais diziam que era no outro lugar, e aí Jesus diz que nem naquele lugar, mas o Senhor procurava adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Não haveria um local em si, a nível, o que Deus queria era a atitude do adorador em espírito
e em verdade. Isso abre mão de estar reunido como igreja, num local? Não. Mas isso não quer dizer que você tivesse que ir em Jerusalém adorar. Porque no Antigo Testamento o lugar de adoração era exclusivamente no templo. Tinha que ir no templo. E isso não e o templo era único. Era o único lugar onde Deus se manifestava. Não havia outro lugar na terra que Deus se manifestasse, nesse caso. Então Deus está mostrando o seguinte, que isso mudou. Em Jesus, a manifestação de Deus é diferente. Olha aqui, ó. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Isso quer dizer que a presença de Deus hoje habita dentro de cada cristão, que teve o novo nascimento. É por isso que temos que ter cuidado, pois essa presença é santa. Então eu não preciso, até porque não existe, o templo foi destruído lá em Jerusalém, mas eu não precisaria me deslocar até Jerusalém para poder adorar a Deus, porque hoje a presença de Deus se manifesta na minha vida e na sua vida. Se você é um cristão, ela se manifesta na sua vida. O Espírito Santo mora dentro de você, dentro de mim. E aqui eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas, a nível de revestimento de poder para cumprir a missão da evangelização. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do Espírito Santo como um selo, como uma marca, como algo que me dá segurança que eu pertenço a Deus e você pertence a Deus. Nós somos propriedades do Senhor. E é por isso que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que você não vive mais, mas Cristo vive em você. Deu para entender? Então, em Jesus, a presença de Deus passou a se manifestar em nossas vidas. Lembra quando ele fala em João? Enviarei outro Consolador e estará com vocês. Então a presença de Deus está em nós. Então a glória da segunda casa foi a manifestação de Jesus na terra. O próprio Deus na terra em forma de homem, Filho de Deus, e ele deixou o seu Espírito Santo para morar em nós. Então nós não precisamos ir num local específico lá em Jerusalém para adorar. Importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Se você nesse momento que está me assistindo cometeu algum erro, cometeu algum pecado, está vivendo uma vida numa transgressão, é um cristão, mas sabe que tem feito coisas erradas, você pode, depois que essa aula terminar, ou nesse mesmo momento, dobrar o seu joelho, se voltar para Deus e dizer: Senhor, eu te peço perdão, me perdoa. Deus está pronto a perdoar você. É claro que você vai precisar conversar com o pastor da sua igreja, porque existem coisas que precisam ser conversadas para que você possa até se orientado o que deve fazer. Às vezes pode ser retirado de alguma ocupação que você estava tendo para que você possa ser sarado, tratado, cuidado para voltar às suas atividades. Então você hoje tem essa liberdade e no passado não era assim, você teria que se dirigir até um local específico, só tinha um local. Agora não, é diferente. Preste atenção. Por fim, o que significa a afirmação que a missão do templo foi concluída? Porque alguém pode pegar isso aqui e dizer: oba, não preciso mais vir no templo aonde a gente se reúne, que muitos chamam de igreja, né? A igreja é a reunião das pessoas que congregam naquele local. Igreja é a reunião daquelas pessoas. A construção em si não é igreja, é templo. Será que significa que os membros de uma igreja local não precisam mais se reunir no templo, construção? Botei entre parênteses. É claro que não. Quando é dito que a função do templo foi concluída, isso está relacionado à presença de Deus se manifestar no templo, construção, especificamente em Jerusalém. Deus não se manifesta mais na construção em Jerusalém. Hoje, ele se manifesta na vida de cada cristão individualmente. Porém, o templo, construção, é necessário para que haja local, para que a igreja local se reúna. Aí alguém vai dizer: mas pastor, mas o lugar onde a gente se reúne como igreja, que é o templo, construção, não é um lugar separado para adorarmos a Deus? É. Santificado através da nossa presença? Sim. Através da nossa presença naquele lugar. Então aquele lugar foi separado para podermos cultuar a Deus ali. Mas isso não quer dizer que o lugar é santo no sentido da santidade estar no lugar. Não. Não. É o cristão que vive uma vida de santidade. As paredes não têm como ser santificadas nesse sentido. Agora, é um local separado para adorarmos ao Senhor.
é um local separado? Sim. É a nossa presença que vai tornar aquele lugar separado para adorar o Senhor. Tanto é que às vezes uma igreja ganha um terreno que às vezes era usado para adoração de outros deuses e passa a ser separado para adoração de Deus. Então, isso aqui é muito... Ou às vezes a igreja não tem prédio próprio e ela aluga um lugar. Olha só como é que isso aqui é interessante. Eu dar esse exemplo para tirar essa coisa da nossa cabeça às vezes de pensar de forma errada. A igreja, ela não tem templo próprio, sede própria, então ela aluga. Durante um tempo ela está naquele lugar, então aquele lugar está separado para adorarmos a Deus. Porém, a igreja tem que sair daquele lugar e às vezes conseguir uma sede própria em outro lugar, e aquele lugar volta a ser novamente usado para muitas outras coisas, menos para adorar ao Senhor. Aquele lugar já não é mais separado para adoração ao Senhor. Então, aquilo não pertence, não é um lugar para adorar mais ao Senhor. Deu para você entender? Então, igreja é a reunião daqueles que congregam naquele lugar, né? Nós somos o corpo de Cristo, ou seja, somos membros desse corpo, vamos dizer assim, né? De forma geral. Então, igreja é isso. Onde nós vamos cultuar é o templo. Só que muitas vezes a gente usa como sinônimo, né? Igreja como sinônimo de templo. Mas temos que ter isso bem definido na nossa cabeça. Igreja são as pessoas, a reunião das pessoas. Templo, né? O lugar aonde, o endereço aonde a gente vai cultuar é templo. Se alguém vai continuar chamando de igreja, tem que ter essa diferenciação na mente. Sinopse do tópico 4, para encerrar aqui. A glória do Senhor deixou a primeira e a segunda casa, mas a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Bom, encerrando aqui o conteúdo desse vídeo está edificando a sua vida, então eu vou deixar aí para você. O conteúdo desse vídeo está edificando sua vida? Então seja um divulgador desse canal. Divulgue para sua família, para as pessoas de sua igreja e de suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário se está gostando e de que lugar está assistindo e se ficou até o final do vídeo. É muito importante também você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Que bom, né? Então você já sabe o que deve fazer. Deixa eu concluir aqui. Faltou aqui uma tela só para concluir. Vamos concluir aqui, nesse momento. Conclusão. Concluímos que, em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas as gerações rejeitaram a Deus, infelizmente. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos e no Evangelho substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Então eles achavam que a salvação era por meio do que eles estavam fazendo. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, distorcida, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10:3. Não podemos viver sem a presença de Deus. Concorda? Eu concordo. Hoje, ela está representada com a doce habitação do Espírito Santo na sua igreja. Essa presença envolve poder, santificação e desenvolvimento do fruto do Espírito. Se preocupe muito com mudança de vida, transformação de caráter. Os dons são importantes para trabalhar no reino como ferramentas. Mas o que mostra transformação é o fruto. Tem que gerar fruto, fruto do Espírito. Não é trabalho, serviço, mas é mudança de comportamento. Que o ensino dessa lição nos motive a valorizar a doce presença do Espírito Santo. Terminamos com um alerta. Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é uma pessoa que pode sentir intensa tristeza, assim como o próprio Jesus sentia quando chorou por causa de Jerusalém e em outras ocasiões. O crente causa tristeza ao Espírito Santo quando não dá importância à sua presença, voz ou direção. Ele vive uma vida como se o Espírito Santo não morasse dentro dele. Isso é muito sério. 2, tem as referências bíblicas se você quiser ler depois. 2, entristecer o Espírito Santo leva a resisti-lo. Porque se você começa a continuamente entristecer o Espírito Santo, daqui a pouco você começa, por causa de atitudes que são desagradáveis a Deus, seu coração vai endurecendo. E aí o Espírito Santo quer falar a você e você rejeita. Porque você está endurecido.
A prática no pecado vai endurecendo a gente para ouvir o que Deus quer falar ao nosso coração. Atos 7:51. Isto, por sua vez, leva a extingui-lo, porque aí ele deixa de atuar. E finalmente a fazer agravo ao Espírito da graça. Aí já é uma coisa que nós estamos ali diretamente atacando através das nossas atitudes. E você viu o que o povo de Israel sofreu porque se voltou contra Deus nos seus pecados. Isso quer dizer rejeitar a presença de Deus através de uma vida no pecado, ao ponto de haver apostasia da fé e, consequentemente, a pior destruição de todas, que é uma eternidade sem Deus. Pensemos nisso. O templo foi destruído, tá? Lá no tempo de Ezequiel, cidade, tudo, mas a maior destruição que o ser humano pode passar é perder sua vida eterna. É ser lançado na condenação, no juízo, na separação eterna, ou seja, lago que arde com fogo e enxofre. Então, nós não... Você lembra que eu falei para vocês no início da aula que a aula se resumia na leitura, na parte prática aqui, na verdade prática, Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações. O que tirou a glória de Deus, a presença de Deus? O pecado. Então, cuidado com o pecado. Cuidado com uma vida no pecado. Ela pode te levar à apostasia. E você abrir mão até mesmo da sua salvação. Não é Deus tomando, é você abrindo mão, não querendo mais nada com Deus. O Espírito Santo mora dentro de você. Ele fala ao seu coração. Ele te convence. Você ouve a palavra, ele vai falando, isso aqui precisa de mudança, isso aqui você precisa praticar. Mas se você começar a pecar deliberadamente, seu coração vai endurecer. Você vai começar a resistir à voz do Espírito. Não tem nada a ver, não tem problema, pode fazer. E daqui a pouco você pode estar até desviado dentro da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos espiar o que vamos assistir no próximo programa ou na próxima lição. Lição de número 5. 30 de outubro de 2022, contra os falsos profetas. Vai ser sério, hein? E não se esqueça, temos aqui a revista Liderança na Igreja de Cristo, né? Que eu estou comentando de jovens. Vale a pena você assistir as lições também, porque estão muito boas. Vamos fazer uma oração? Eu quero pedir perdão a você que ficou até agora, porque o horário passou um pouco, mas não tem expondo as escrituras, então ainda está dentro do... A aula estava dando mais ou menos 1 hora, o expondo as escrituras 1 hora, dá 2 horas mais ou menos, 1h30 e pouco. Então eu estou ainda menos um pouquinho. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa aula maravilhosa. Acredito que foi maravilhosa, Senhor, só eles podem dizer, mas tudo é para a tua glória, não é para a minha glória. Senhor, eu apenas sou um servo aqui, que estou te servindo através de ensinar, de aprender, para praticar também, Senhor. Que o Senhor tome as nossas vidas. Que a tua presença nunca se afaste de nós, Senhor. Que nós venhamos nos preocupar em ter um relacionamento de verdade contigo. Para que o Senhor não possa retirar de nós a tua presença. Pois nós precisamos demais da tua presença. Nos ajuda a cultivar a cada dia, Senhor. É um relacionamento contigo. Toma alguém que possa estar enfraquecido, desanimado, pensando em parar, desistir. Dá ânimo a essa vida, dá ânimo, dá força, dá graça. Eu entrego a vida de cada professor, que eles possam dar uma boa aula, Senhor. Que o Senhor possa usar eles, que o Senhor traga entendimento a eles, clareza, iluminação, Senhor. Ilumina a mente dos alunos também, em nome de Jesus. Se você sentiu dificuldade nessa aula, assista ela mais de uma vez. Com certeza, você assistindo mais de uma vez, você vai conseguir compreender mais. Mas eu tentei ser o mais simples possível para que você compreendesse. Se você achou que houve assim um bom entendimento, deixe no comentário também aí. Ó, eu tô deixando alguns vídeos aqui de recomendação, tá bom? Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa EBD comentado online, se assim o Senhor nos permitir. E não se esqueça de orar por mim, pela minha esposa, minha menina princesa, porque nós precisamos muito. Deus vos abençoe.